E aí, galera, fizemos um trabalho de língua portuguesa que dividimos em duas partes. Na primeira, fizemos uma análise de um poema. Na segunda, criamos algumas palavras utilizando os processos de formação de palavras aprendidos em aula. Também demos novos significados a palavras já existentes na língua portuguesa. O poema da coletânea que nosso grupo escolheu para analisar chama-se Eu, de Flor Bela Espanca, uma escritora de extraordinária sensibilidade, uma mulher singular. Bem, Flor Bela era portuguesa, nasceu em 8 de dezembro de 1894 em Vila Viçosa e faleceu aos 36 anos em Matosinhos. Seu nome de batismo era Flor Bela Lobo, mas se autonomeou Flor Bela Dalma da Conceição Espanca. A autora soube transformar em poesia seus sofrimentos mais íntimos, como se vê nesse poema. Afinal, embora tenha morrido jovem, teve uma vida plena, tumultuada e inquietante. O poema Eu faz parte do livro de Mágoas, editado em 1919 pelo crítico literário Raul Proença. Ele reconheceu a grandiosidade dessa escritura através de um caderno com 11 poemas enviados por ela mesma. Após receber muitas críticas e correções, e também após muita persistência de Flor Bela, finalmente surgiu o livro de Mágoas, com mais de 30 poemas publicados. Eu é o terceiro. Para fazer uma análise, considerando sobretudo os aspectos semânticos por estrofe do poema Eu. O poema é um soneto, pois é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos. É importante ressaltar que é um poema autobiográfico, em que Flor Bela nos revela sua dor e também busca compreensão. No primeiro quarteto, nos deparamos com uma mulher perdida, em busca de sua própria identidade, mas que fala de sonho e com inicial maiúscula, para exaltar o simbolismo da palavra. Foi. Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho, e desta sorte, sou a crucificada, a dolorida. No segundo quarteto, ela nos mostra seu desespero e culpa o destino pela sua aproximação com a morte. As palavras usadas remetem a sentimentos negativos como a desilusão, tudo é escuridão. Sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre compreendida. Os 2 tercetos são marcados pela discriminação que Flor Bela sente. Seus versos, carregados de tristeza, enfatizam que não se sabe se autodefinir. Deseja ser vista, amada, compreendida por um alguém que nunca encontrou. O último verso parece resumir toda sua vida amorosa. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver. E que nunca na vida me encontrou. Flor Bela dentro da estética literária. Estudos de vários autores mostram como Flor Bela é posta na estética literária. Apresenta-se por vezes como romântica, simbolista decadentista, pré-modernista e modernista. Mas há quem diga que o subjetivismo, o pessimismo e especialmente o individualismo de Flor Bela a caracterizam como lírica e romântica ou neorromântica, onde vida e obra se intercalam. O poema Eu, presente ao gênero lírico, pois dá voz a um sujeito lírico, expressa sentimentos e emoções pessoais da autora, como podemos observar já no primeiro verso. Eu sou a que no mundo anda perdida. Bom, agora vamos falar sobre a estrutura do poema. É um soneto autobiográfico, como já explicamos. Apresenta versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas em cada verso. Observe. Eu sou a que no mundo anda perdida. Contamos as sílabas poéticas conforme pronunciamos e não consideramos as sílabas átonas no final dos versos. Acompanhe agora a contagem em outro verso. E que nunca na vida me encontrou. Quanto à natureza das rimas, o poema selecionado apresenta ricas e pobres, embora predominem as pobres. Lembrando que as rimas pobres são aquelas em que palavras rimadas pertencem a uma mesma classe gramatical. Já nas rimas ricas, as palavras rimadas pertencem a classes gramaticais diferentes. Veja alguns exemplos.
As palavras perdida e dolorida são adjetivos. Norte e sorte são substantivos. Observe que agora as palavras que rimam não possuem a mesma classe gramatical. Forte é adjetivo, morte é substantivo. Quanto à disposição das rimas no poema, concluímos que são intercaladas, já que o primeiro verso rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro. Ou seja, os versos dos dois extremos rimam entre si, e os do meio também. Para completar a nossa análise, não podemos deixar de destacar um importante recurso poético, o ritmo. No poema Eu, podemos perceber o quanto a métrica contribui com o ritmo, pois as sílabas átonas e tônicas se alternam nos versos. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver, e que nunca na vida me encontrou. Nosso grupo criou algumas palavras usando os processos de formação de palavras aprendidos. Vejamos. Impediu-me, impeachment da Dilma. Processo de formação. Composição por aglutinação. Impeachment mais Dilma. Dois radicais unidos. Houve alteração fonética. Exemplo de uso. Manifestantes pediram impediam-me na rua 25 de março. Edificar. Tirar o medo de algo. Processo de formação. Derivação parasindética. A palavra recebeu prefixo e sufixo simultaneamente. Exemplo de uso. Aquela conversa me desmitificou. Nocivo. Nova descoberta que pode ser nociva a seres humanos. Processo. Composição por justaposição, neo mais nocivo. Dois radicais unidos sem alteração fonética. Exemplo de uso. Aquela aranha é um ser neonocivo. Madeirecer. Virar madeira. Processo. Derivação parasintética. Prefixo e sufixo ecer simultaneamente. Exemplo de uso. Após o toque de Medusa, meu pai emadeireceu. Bocar. Significado: morder. Processo. Derivação sufixal. A palavra recebeu o sufixo verbal ar. Exemplo de uso. Mamãe, o Rex queria me bocar. Agora, vamos apresentar novos sentidos para algumas palavras que já existem na língua portuguesa. Rebocar. Significado: morder de novo. O prefixo re dá o sentido de repetição. Exemplo de uso. Então Rex quis te rebocar, filho? Pensei que depois de ontem o seu Juca o manteria preso. Choupana. Lugar onde se bebe chopp. A palavra lembra a bebida chopp. Exemplo de uso. Fomos à choupana afogar as mágoas. Acordar ou o contrário de apagar. Dormir. Criamos um sentido conotativo para a palavra. Exemplo de uso. Hoje acendi às 5 da manhã. Palhaço. Palha de aço. Recriamos o sentido com uma aglutinação das palavras palha e aço. Exemplo de uso. Filho vai ao mercado comprar palhaço. Desmatar. Ato de ressuscitar alguém. O prefixo des trouxe um sentido de inversão. Exemplo de uso. Graças a Deus, o médico me desmatou. Então, galerinha, espero que tenham gostado do nosso trabalho. Foi um trabalho muito interessante, em que nos esforçamos muito e aprendemos muito fazendo. Foi legal e construtivo. Bem, obrigado quem assistiu. Beijos, fomos!